Olá, queridos pais do Senhor. Então, depois de bastante tempo, né, meses até, sem gravar, voltando aqui, a correria é muito grande, trabalhando bastante, não só fora, mas em casa também, e a correria de igreja também. A vida em si, ela é uma correria. Mas a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Então, se há tempo para todas as coisas, então estou eu aqui com um tempinho para estar assim gravando, para estar assim trazendo uma palavra de Deus para nosso elevo espiritual, para o nosso entendimento, para nós refletirmos, né, na tarde deste dia. A palavra que eu irei assim hoje transmitir para a sua vida e também para a minha vida, porque a palavra de Deus ela diz que ela é como uma espada de dois gumes. O que quer dizer? Ela corta para lá e ela corta para cá. A mesma palavra, ela serve para mim e serve para os ouvintes. É por isso que eu falo que serve para mim e para a vida de quem irá ouvir. Porque não, aquilo que nós pregamos não é apenas para o ouvinte, mas para nós também. Aquilo que nós temos que fazer não é só para aquele que está ouvindo o que eu estou pregando, mas eu tenho que viver aquilo que eu prego também. Então, vamos estar lendo aqui, meditando na palavra do Senhor, no livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13 em diante, que vai nos trazer uma reflexão. O título fala a respeito de uma parábola de um rico insensato. Vamos estar lendo o versículo 13. Disse-lhe um da multidão: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E pôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu li em Lucas 12, capítulo 12, versículo do 13 ao 21. Esta parábola que Jesus fez de um homem insensato, de um homem imprudente, de um homem sem sabedoria, um homem rico, mas porém insensato. O que eu entendo sobre esta palavra? Um homem rico que tinha grandes terras e a sua terra ela produziu muito, deu muitos frutos do que ele plantava, ele poderia ali estava ali colhendo. E ele pensou consigo mesmo, onde eu vou colocar os meus produtos que eu adquiri com a plantação, onde eu vou guardar, por exemplo, o meu milho, o meu feijão, o meu trigo, os celeiros são pequenos. Aí ele mesmo pensa, ele mesmo responde: eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou edificar celeiros maiores, né? Como diz aqui a palavra. Então, vou recolher as minhas novidades, os meus frutos, ao qual eu plantei, e vou depositar ali em celeiros maiores. E eu vou dizer à minha própria alma: olha, descansa, porque você tem condições, eu tenho condições, né? A nossa alma, o homem se referindo a ele mesmo. Eu tenho dinheiro, nossa, a minha terra produziu bastante, dá por bastante anos de eu viver disso aqui. Trazendo para os dias de hoje, eu tenho uma reserva no banco, eu tenho condições financeiras,
e eu posso estar tranquilo, descansado, que eu não vou passar aperto por mais muitos anos mesmo. E eu trabalhando ainda, então o que eu tenho é muito, o que eu vou ter ainda adquirindo vai ser bem mais ainda. Então, vou estar descansado, vou estar despreocupado, porque a minha alma vai estar sossegada diante disso, porque eu não tenho preocupação, porque eu sou rico, eu tenho dinheiro, né? E aí Deus fala, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens e para quem será? Diante desta situação, deste rico insensato, que ele só estava apenas preocupado com seus bens materiais, com a sua vida material, em prosperar, em se dar bem, em ter, sempre ter para viver nesta vida. E aí Deus fala, louco, se eu te pedir a tua alma, que tens e para quem será? Porque o homem terreno, a maioria dos homens, da maioria, maior número de pessoas na face da terra, se a gente for olhar, analisar, só tem se preocupado com o seu viver aqui. Aí a gente se depara com muita gente dizendo assim, a vida é minha, eu vivo como eu quero, da maneira que eu quero, eu faço o que eu bem entender, não devo nada para ninguém, não devo satisfação para ninguém, porque eu sou de maior, eu sou dono da minha própria vida. Realmente, a gente para pensar, são muitas e muitas pessoas, são jovens, adolescentes, pessoas adultas, pessoas velhas já, que dizem, agem desta forma. E realmente a vida é deles. Realmente eles podem viver da maneira que eles querem. Porque quando Deus lá no livro de Gênesis fala com Adão e Eva a respeito que eles poderiam comer de tudo menos daquele fruto proibido que era a maçã. O que eu entendo sobre isso? Que Deus ele nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher. Deus não obriga e nem oprime ninguém a viver uma maneira que Deus quer que ele viva. Deus dá a opção, assim como na Bíblia também fala que há dois caminhos, um caminho estreito e um caminho apertado, é porque Deus sempre nos dá escolhas para a gente estar ali escolhendo o que a gente quer viver. Deus é um Pai tão amoroso, tão bom, que Ele nos permite escolher. O livre-arbítrio nós temos para tomar decisões. E quando eu me deparo com pessoas que falam desta forma, que eu vou viver como eu quero, que não devo nada para ninguém, realmente pode viver assim, pode escolher viver a maneira que quer. Só que há um porém, assim como este homem adquiriu riquezas na terra, e se hoje a alma dele fosse pedida? O que ele tinha feito para a sua vida espiritual? Porque fazer aqui na terra para o seu bem prazer, fazer aqui na Terra para ter uma vida boa, condição boa, para receber elogios, porque muitas vezes as pessoas querem ter não por necessidade, mas para receber reconhecimento humano em ouvir falar, nossa, aquela pessoa tem, aquela pessoa pode, aquela pessoa tem isso, tem aquilo. Isso para a pessoa é o seu ego, a sua autoestima é elevada, mas isso aqui é passageiro. E aí, se hoje como Jesus falou na parábola, se hoje pedir a tua alma, o que tens e para quem será? Será que aquele homem rico, insensato, teria algo para oferecer? Será que aquele homem rico, insensato, estava preparado para deixar este mundo? O que será que ele tinha em reserva para mudar de vida? Porque aqui há uma vida, mas lá aonde depois que se desse a sepultura, há outra vida. E para onde irá este homem? Para onde iria este homem? Ou para onde irá nós? Se no momento que nós descermos a sepultura, o que nós temos feito aqui, enquanto estamos com vida, para adquirirmos lá uma vida abençoada. A Bíblia fala que aquilo que o homem plantar, isso o homem colherá. Se o homem plantar, vamos dizer assim, se o homem plantar coisas ruins, o homem vai adquirir coisas ruins. Não queira você ou eu plantarmos um pé de uva para colhermos assim jacas. Não tem como. Porque isso como planta, o homem colhe. Se eu plantar brigas, contendas, fofocas, invejas, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, o que eu vou colher? Vou colher tudo isso.
Eu não posso querer receber algo e não dar do mesmo algo para outras pessoas. E quando nós, esse exemplo que eu trouxe, para nós depararmos com as nossas vidas, que eu vivo como eu quero, da maneira que eu quero, realmente nós temos essa liberdade, Deus nos dá essa liberdade de escolha, podemos sim viver da maneira que nós queremos, mas será que vale a pena vivermos aqui 100, 80, 60, 30, 20 anos, 110 anos, da maneira que queremos, o que bem pensamos, e depois ouvirmos o chamado, a hora da partida, aonde deixaremos esta terra e iremos a um lugar distante e que não tem volta e que é eterno? Porque aqui, a nossa eternidade aqui é apenas 100, 110. Eu já ouvi falar de pessoas que ainda estão vivas com 114 anos, mas eu não acredito que exista pessoa de 150 anos vivo. Então acontece, há um limite aqui de anos para ser vivido, mas lá não há limite, porque lá é eterno, é eternidade, não tem limite. E imagine que a gente, muitas vezes, nós sofremos, padecemos, passamos decepções, pessoas nos traem a nossa confiança, pessoas que a gente acredita e confia, que nos abraçam, mas por trás falam mal da gente, por trás nos criticam, nos caluniam, sem causa, injustamente, e a gente sofre com a decepção. Às vezes as enfermidades nos assolam, nós sentimos dores, às vezes uma dor de coluna, dor de cabeça, dor nas pernas, às vezes até mesmo câncer, muitas enfermidades que nos assolam e nós sofremos dores insuportáveis que às vezes achamos que não iremos suportar. Mas passa, porque aqui é passageiro, mas lá na eternidade é eterno. Imagina a gente, e só existe dois lugares na eternidade, só existe dois lugares, é céu ou inferno, não tem como, não há outro lugar, é céu ou inferno. Então, a Bíblia é bem clara em dizer que há dois caminhos, né? E a escolha é nossa. Assim como Adão e Eva pôde ter a escolha de não comer do fruto proibido, nós também temos a escolha de estarmos com Cristo aqui para um dia estarmos com Ele lá, ou estarmos distante de Cristo aqui para um dia estarmos distante de Cristo lá. Então, esse negócio de falar a vida é minha, vivo como eu quero, faço o que eu quero, vamos parar, vamos refletir, mas vamos entender que será que é uma boa escolha vivermos o que nós vivemos aqui? Porque muitas das vezes o ser humano, ele não está disposto a perdoar, o ser humano não está disposto a ajudar, o ser humano não está disposto a fazer o que é certo diante de Deus, porque o ser humano quer viver como da maneira que quer viver. Ele não quer estar submisso às autoridades, né? Porque a Bíblia fala que nós temos que estarmos submissos, né? Às autoridades, às pessoas que estão acima de nós. É, a mesma coisa o Senhor, Ele é o nosso Senhor. Nós temos que estar debaixo da autoridade de Deus, do temor de Deus, da obediência de Deus. E se a Bíblia nos ensina, nos manda que devemos a cada dia estarmos em obediência à palavra, os mandamentos do Senhor, é porque nós temos que estar. E se nós não estivermos debaixo dos mandamentos, da autoridade de Deus, servindo de verdade, nós automaticamente estamos escolhendo estar distante de Cristo lá na eternidade. Então, os nossos atos, as nossas atitudes é que vai fazer a diferença naquele dia. Porque a Bíblia diz que naquele grande dia, todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor, todos os joelhos se dobrarão e reconhecerão e saberão que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de Deus digno de ser adorado e exaltado e glorificado. Então, o que que eu aconselho, é um conselho para mim e para vocês que estarão me assistindo através desse vídeo, que devemos pensar em como que nós estamos vivendo. Será que a nossa maneira de viver está agradando a Deus? Porque prestaremos conta ao Senhor naquele dia.
Nada fica escondido, encoberto diante do Senhor. O homem pode enganar a si mesmo, o homem pode enganar os outros, mas a Deus ninguém engana. Deus, os seus olhos estão acampados ao redor dos que o temem, mas os seus olhos estão sobre toda a terra, contemplando os justos e os maus da terra, está vendo todos. E nada fica encoberto diante de Deus. Então, o conselho que eu dou é: nunca venha temer o homem, mas tema Deus, aquele que vê tudo, porque o homem vê aquilo que está ao seu alcance, à sua vista, mas Deus vê tudo em todo o tempo. E a respeito de vivermos uma vida de maneira como nós queremos viver, vamos refletirmos mais, vamos pensarmos mais, porque é fácil viver uma vida como a gente quer viver, né? É fácil, não dá satisfação para os pais, para os jovens, adolescentes sair sem dar satisfação, sem ter dia para voltar, sair para farra, para bebida, até mesmo para usar drogas, para se prostituir. É fácil uma mulher casada, um homem casado trair o seu esposo, trair a sua esposa. É fácil, né? É muito fácil. É uma vida de pecado, é uma vida que a carne deseja, mas é uma vida que não agrada ao Senhor. E Deus vê tudo, nada fica. Você pode se esconder do seu filho, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, mas de Deus não tem como se esconder. E Deus, naquele dia, vai julgar as suas obras, nossas obras. Então, a escolha que nós fazemos hoje é que vai decidir amanhã, onde com quem nós passaremos a eternidade. Se é no céu com Deus ou se é no inferno com Satanás. A palavra é dura, mas é a realidade. Muitos nos dias de hoje, muitos profetas, pregadores, missionários, pastores, têm medo de falar a verdade porque vai constrangir, porque vai entristecer as pessoas. Mas a palavra tem que ser pregada, tem que ser dita. A Bíblia é o único livro na face da humanidade, da terra, em todo, que é o livro verídico. A Bíblia é a verdade. Muitos não acreditam na Bíblia, muitos não têm a Bíblia como um livro verdadeiro, um livro que se pode ali botar sua confiança, mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. Tudo que está nela está se cumprindo e aquilo que ainda não se cumpriu vai se cumprir. Então, meu conselho é: vivamos a vida mais de maneira sensata, não insensata, mas sensata. Uma vida que venhamos a pensar, a refletirmos e a depositar sempre a nossa esperança, a nossa confiança, não no dinheiro, não no ouro, não na prata, não nas riquezas deste mundo, mas que a nossa confiança, que a nossa esperança, que ainda que faltem trigo, ainda que falte o mantimento, o alimento, né? Ainda que os frutos, que as árvores não produzam seus frutos, ainda que faltem as ovelhas nos currais, mas que sempre nós venhamos a confiar e a acreditar no Deus que provê quando as coisas são impossíveis. Mesmo assim, Deus age nos trazendo a possibilidade daquilo que é impossível tornar possível. Que possamos confiar mais no Senhor, porque quando nós confiamos no Senhor, nós acreditamos que pode nos faltar tudo, mas Deus irá prover. Assim como Deus cuida dos lírios dos vales, assim como Deus cuida das aves dos céus que não plantam, que não trabalham, que não fiam, assim Deus cuida dos seus, aqueles que confiam no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Queridos, esta é a palavra. Eu não peço que vocês venham curtir, porque para mim isso não faz diferença. Eu peço que vocês compartilhem, porque isso que vocês ouviram, que pode ter edificado a sua vida, pode edificar a vida de muitas outras pessoas que precisam ouvir esta palavra. Então, compartilhe para que alguém do outro lado, à distância, possa ouvir, possa dar crédito à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, se as pessoas ouvirem a palavra, elas vão crer e vão passar a acreditar. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.